Gente, e como nenhuma de nossas atividades deve iniciar sem um agradecimento, nós vamos já agradecendo, chamar nossa irmã Carol Vaqueiro. Perguntei se ela queria ser chamada de Ana Carolina ou de Carol. Ela está tão à vontade, que vamos chamar, desculpa, nossa irmã Carol Vaqueiro para fazer a nossa prece de abertura. Carol, por favor. Carol, né, gente? Eu cheguei aqui jovem, apesar de já não estar nem tanto assim, né? Que alegria, assim. Queria dizer, estava ali pensando nessa referência do banquete, né? E da solenidade desse momento, né? Que é para ser leve, fraterno, mas é um momento solene que a gente se reúne, né? Então, queria convidar que a gente silenciasse, assim, os pensamentos externos e pudesse escolher um sentimento para oferecer nesse banquete, que a espiritualidade, com tanto respeito, nos recebe, nos incentiva, né? E em nome do companheiro Leopoldo Machado, um dos companheiros que tem ligação com essa estrutura do Lar de Maria, né? Com o movimento espírita macaense, com o movimento espírita nacional, um dos participantes da caravana de fraternidade, que deu origem lá atrás a esses encontros das reuniões de fraternidade, movimentadas pela União Espírita, né? Pela certeza da importância do movimento de unificação. Então, que esses nossos sentimentos que nos moveram até aqui, Jesus, a gente entrega em partilha amorosa, solicitando que esse espaço, que esse momento seja contagiado positivamente pela nossa gratidão, pelo nosso empenho, pela perseverança de tantos, pelo desejo sincero de atuar no bem, ainda que errando, ainda que tropeçando, e que a nossa manhã de reflexão fale a nossa alma, que não seja mais uma missão ou uma ação cumprida, mas que a gente saia daqui melhor do que a gente entrou, repensando as nossas decisões, nos alegrando e nos nutrindo no ideal. Um ideal que nos desafia como pessoas, mas que nos nutre e que é esse grande farol. Obrigado, Jesus, por nos aceitar como somos, exatamente como somos, e por acreditar em todo o nosso potencial de espírito imortal. Que a nossa manhã seja uma manhã tranquila, alegre e com muita reflexão útil para o nosso cotidiano. Que assim seja. Então, para a gente ouvir a nossa irmã, que vai falar de Jesus e Kardec, dois faróis na jornada da alma. Muito carinho, vamos receber Márcia Verbena. Márcia, por favor. Bom dia, dia que muita alegria, né? Estamos aqui reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, né? Que o Mestre Jesus possa sempre ser o caminho por onde devem trilhar os nossos pés. E olhando aqui o rostinho de muitos, né? Me veio a reflexão como é bom ter amigos que também são amigos de Jesus, não é? É muito bom isso. Graças a Deus estamos aqui. Cafarnaum se localizava no lado norte do Lago de Genezaré. Cafarnaum foi escolhida por ele como uma cidade bucólica, uma cidade simples, uma cidade bela da Galileia. Cafarnaum tinha um encanto especial aos olhos do mestre. Ali era onde estavam localizadas as pessoas de coração simples, generoso, de lida simples. Eram pescadores, eram agricultores, elas eram pessoas que se reuniam tanto no seu labor como na sua dor. Se intercambiavam as necessidades, os pensamentos, na dor também. E o mestre, ao redor do lago, da zona ribeirinha do lago de Nazaré, fez escolher o início,
né, da sua trajetória aqui naquela localidade. É como se uma estrela de dimensões que não podemos aquilatar se condensasse do berço das estrelas e pairasse naquela região. Nascido em Belém, mas naquele estreito de terra da Palestina, se movimentasse e fizesse daquela localidade um esteio, um de luz para a humanidade inteira, para o porvir. Apesar de ele ter recomendado ao leproso e à sogra de Pedro que não falasse nada, que não propagandeasse nada, já não era possível ficar só em um ou dois ou três os ditos e fatos, as consolos. Então, de boca ao mestre, tudo, ele todo, era como um perfume raro, onde a gente abre um frasco, né? Quem gosta de perfume, aquele perfume bom, uma pequenina quantidade basta para poder, não é, colocar no ambiente de forma bem natural o aroma suave desse descortinar de uma nova era. E assim ele continuava trabalhando. Naquele dia especial, um dia quente, naquela estadia do ano, escolheu a casa do pescador Simão Pedro. E ali, pescando almas, estava naquele dia a curar, curando tecidos que se refaziam a olho nu, consolando, e pessoas como nós, pequenos pirilampos, pequenos vagalumes, quando estão ao redor de uma luz, ansiando, querendo, com sede de amor, consolar sua alma ainda em vazio. Vazio existencial, esse que naquela época existia e que existe até hoje. Como temos sede de Jesus. Como ansiamos pelo Mestre. E ali na casa de Simão, não parava de chegar. Simão reflexionou naquele momento, porque a casa de Simão, à frente, pessoas amontoadas, atrás, o quintal de Simão era o lago de Genezaré, era o mar da Galileia. E Simão pensa, nossa, como eu sou abençoado, meu Deus. O mestre está aqui, está a curar, promover essas benesses na frente de todos, na minha casa. Mas à espreita de muitos. As tricas farisaicas acontecendo, todo o movimento era observado, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, todos aqueles espreitando para uma sequer falta intervir. Só bastava isso. Então, naquele momento, existia um paralítico, o paralítico de Cafarnaum. Seu nome era Natanael ben Elias. Natanael ben Elias ouviu falar de Jesus e implorou a amigos para que naquele momento levassem ele, transportassem ele, pegasse de seu catre e levasse até Jesus. Os amigos, chegando lá, a multidão não tinha como entrar pela porta principal. Muita gente, muitas dores. E o mestre atendendo, consolando e curando. Suado, a face sulcada. E aí, os amigos têm uma brilhante ideia. Eles sobem uma escada na vivenda de Simão, sobem até o telhado, desfazem do telhado e desce o catre de Natanael ben Elias para o meio da sala onde estava Jesus.
Você tem amigos que arrebentariam o telhado da casa dos outros para poder te colocar em contato com Jesus? Que amigos ele tinha. E ali, ao encontro do Mestre, olhando nos olhos de Jesus, porque todos que fizeram parte dos ditos e feitos de Jesus não ficavam indiferentes à presença do Mestre. Parecia que o conhecia. De onde? Mas a verdade é que nós conhecemos o sublime Galileu. Do íntimo da nossa alma, nós pertencemos ao sublime Galileu. Este planeta, a psicosfera, por onde hoje estagiamos, é criação também do sublime Galileu. Aqui estamos juntos em nome dele, que nos colocou na ave mãe terra, a fim de chegarmos ao Pai, a fim de alcançarmos o reino do céu. Ele, nós somos presentes de Jesus. E ali olhando para Jesus, Natanael ben Elias, magnetizado, porque Jesus ele curava pelo olhar, ele curava pela entonação da voz e ele curava pela presença. Só ele todo. A aura do mestre envolvia, embevecia e curava. E naquele encontro, Jesus pergunta: Natanael ben Elias, que queres que eu faça? Esta pergunta que todo momento é feita a nós, no íntimo de nossas almas. Dauri, que queres que eu faça? Carol, que queres que eu faça? Leila, que queres que eu faça? Esta é a pergunta. E Natanael ben Elias responde da necessidade de ser curado, mas ser curado da mazela que ele afligia naquele momento, que era a mazela física, da paralisia. E Jesus diz: Natanael ben Elias, eu te conheço desde antes. E ele pensava: de onde? Como? De que lugar? É a primeira vez que estamos nos vendo. E ele ainda prossegue: Natanael ben Elias, os teus pecados estão perdoados. Como assim? Teria ele a capacidade de perdoar pecados? Eu quero ser curado. Mas ele é capaz de falar isso, de fazer isso? E aí Jesus, entrando no pensamento de Natanael ben Elias, diz que seria mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. Naquele momento, ele não sabia o que dizer, não conseguia falar. Levanta e percebe que está curado da mazela que o tanto afligia. E Jesus diz: levanta e vai para a tua casa. Jesus prossegue então nas curas. Observa Simão Pedro, atento, zeloso, que Jesus suado parecia translúcido, e ele percebe que o mestre estava cansado. A horas estava passada. Ele estava cansado. Então, Simão Pedro, naquela delicadeza, diz o seguinte: o mestre está fatigado. E naquele momento, encerra a reunião. Entretanto, Jesus vai a um local que ele sempre amava, às margens do mar da Galileia. E ali, ao fundo da casa de Simão Pedro, encontra as raízes grandes e robustas de uma árvore, senta-se nessa raiz e começa a meditar. É o entardecer, iniciando a noite. Medita sereno,
Simão Pedro ao seu lado observa ele todo e pensa: como é belo o meu Rabi. Sim, tanto beleza física naquele momento, mas a beleza da magnitude de um rei solar que estava ali feito homem e continua observando Jesus em meditação. Pedro então medita também. Passado algum tempo, olha para o rosto do Rabi e observa uma lágrima descendo. O mestre estava chorando. Rabi, choras? Por que choras? Acredito eu que é de alegria. Tantas curas, tantas coisas impressionantes aconteceram hoje e eles estavam lá observando tudo. Imagina que uma resposta foi dada para todos eles. Que sucesso! Que maravilha aconteceu hoje! Imagina as repercussões de tudo isso que aconteceu no dia de hoje. E o mestre continua em silêncio. Após uma longa pausa, ele diz o seguinte: choro, Simão. Choro porque nem tu, nem eles compreenderam ainda. Neste momento, Natanael ben Elias se encontra em uma estalagem, envolto em bebidas, envolto em mulheres escravizadas para o comércio sexual e se comprometendo novamente de tudo aqui. Muitos, como Natanael ben Elias, também foram curados do corpo e continuam se comprometendo com coisas até piores. Só que o Filho do Homem não é um remendão de corpos. O Filho do Homem veio para libertar os seres humanos de si mesmos. Então, Natanael ben Elias, nesse local, ali envolto em amigos e bebidas, começa a narrar que não sabia o que aconteceu, mas que era paralítico e agora estava livre, podia andar. Vamos beber! E todos gritam em gáudio: vamos! E o mestre prossegue reflexionando. Entretanto, Simão, e ele prossegue elucidando os amigos. Entretanto, reunindo os companheiros, os discípulos, conforme João, no capítulo 14 do Evangelho, diz, ele prossegue: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes. Esta é uma condicional. É uma condicional sublime. Se me amardes. Mas, se não conseguirmos alcançar, o que acontecerá? Se não conseguirmos, na nossa fragilidade daquela época, de simples discípulos, precursores, se isso não for possível, amar com essa magnitude que o mestre fala, o que nos acontecerá? E aí ele prossegue. Eu roguei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Sublime promessa. Essa é uma promessa. Sim, o Filho, porque quem vê o Filho vê o Pai,
roga ao Pai, pede, suplica por nós. Sublime promessa. E prossegue dizendo: não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Que consolo. Que consolo. Eu voltarei a vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. O Consolador, que é o Espírito Santo. Amélia Rodrigues, narrando o advento do Pentecostes, aquela ocasião onde os discípulos estavam saudosos, estavam em Jerusalém, reunidos em época de festa, onde a cidade cheia, pessoas que falavam diversas línguas se reunindo, e eles recebem um fenômeno mediúnico, né? E começam a falar em xenoglossia. E Amélia Rodrigues fala que acima de suas cabeças estavam línguas de fogo. Na mediunidade de clarividência, viam línguas de fogo, e ela dizia que ali estava o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Senão as vozes dos céus, a corte espiritual de Jesus. Então ele diz, o Consolador, que é o Espírito Santo, as vozes dos céus, em reunião, vêm em nome de Jesus, embaixadores da verdade e do Cristo, em misericórdia, nos atender. Porque é uma sublime promessa. E é uma promessa consoladora. É um supremo socorro e uma perene ajuda. Como tudo na história da humanidade, para que um advento de proporções magnânimes possa acontecer no planeta, para que possamos, inclusive, todos estarmos preparados para beber desse advento, para beber desse presente, é necessária uma preparação. Assim aconteceu com Cristo. Pessoas, antes do advento de Jesus, vieram aplainar, preparar a psicosfera do planeta em vários pontos do orbe. Na China, a gente teve Confúcio. Lá nos Idos, Código de Hammurabi. O Hammurabi, Lao Tse, Siddhartha Gautama, o Buda. Quantos vieram antes, trazendo a ideia da imortalidade, da espiritualidade, para aplanar, para que Jesus pudesse chegar. E com o Consolador, não foi diferente. Também, para o advento do Consolador, na figura do insigne Allan Kardec, foi necessária uma preparação. Foi necessária uma preparação. E para isso, as nossas vidas, as nossas experiências não se apagam. Allan Kardec também animou vidas e experiências que fizeram e trouxeram a ele a robustez necessária para que ele pudesse coordenar, compilar o Consolador prometido. Então, podemos destacar aqui a figura do emérito Marte Tcheco Jan Hus. Jan Hus, que estava, naquele momento, na República Tcheca, na região da Boêmia, e nasceu para poder descortinar os primórdios do protestantismo. A mensagem de Jesus já não podia estar do jeito que estava. Corrompida, desvirtuada. Era necessário, inclusive, traduzir os registros, que antes eram em latim e grego, para a língua falada, para o tcheco. E ele fez isso. Ele traduziu para o tcheco. Ele que já era um sacerdote,
já estava ali falando e pregando em nome de Jesus. Já era uma figura que, na época, na Catedral de Belém, na Boêmia, já no seu verbo e no seu ardor, fazia com que as pessoas viessem ao seu encontro e se encantassem com essa nova interpretação do Evangelho de Jesus. Era uma interpretação diferente do Evangelho de Jesus. E ele estava incomodado. Estava incomodado com as indulgências, as vendas de indulgências. O quanto se lucrava. Estava incomodado com a simonia. Estava incomodado por direcionamento dos cargos da igreja para pessoas por prestígio social. E ele realmente, além de incomodado, ele começou a incomodar. E incomodar muito, muito. E ali ele sofreu as diversas perseguições. Entretanto, foram perseguições cruéis, simpáticas. Foi traído, inclusive, pessoas que ele achava que eram amigos dele, estavam criando emboscadas. Foi preso, foi aprisionado. E no cárcere, por diversas vezes, perguntavam a ele se ele queria abjurar, se ele queria se retratar perante a todas as coisas que ele estava sob o demônio, que aquilo era uma heresia, que ele não podia continuar daquele jeito. E não, ele permaneceu fiel. Permaneceu fiel. E aí, ele, permanecendo fiel, foi excomungado, inclusive recebeu o chapéu da bruxaria, que era uma espécie de chapéu de papel, onde tinham caveirinhas representando monstrinhos, o demônio. Então ele passou, inclusive, pela fogueira onde estavam sendo queimados as obras, os livros dele. Passou pela fogueira. Quando ele estava prestes a ser jogado mesmo à fogueira, ao fogo, ele lança para o porvir uma frase que ficou celebrizada, eternizada. O nome dele é Jan Hus. Hus significava em tcheco ganso, pato. E ele disse o seguinte: hoje vós assais o pato, mas um dia que não está muito longe virá um cisne de luz que voará muito alto e as vossas labaredas não alcançarão. É lindo de perceber isso. É lindo de perceber a grandeza e a magnitude e a fidelidade desse espírito na condição de Jan Hus. Imagina Jan Hus chegando no plano espiritual. Imaginemos, mas não precisamos imaginar, porque Humberto de Campos, na figura de Irmão X, fez isso para a gente. Como o repórter do plano espiritual, ele fez isso para a gente. Então, no livro Doutrina e Escola, na lição número 5, num texto intitulado Lembrando Allan Kardec, Humberto de Campos fala de uma reunião no mundo espiritual. Era uma reunião onde ali estavam pessoas que iriam animar celebridades, personalidades que, no mundo físico, iriam alavancar o século XIX com as suas contribuições científicas e filosóficas. Imaginemos, né, o automóvel, as máquinas a vapor da indústria, né? A máquina de escrever, o telégrafo, tantas coisas que no século XIX, sendo frutífero para a humanidade, acabaram alavancando. E junto a isso, e junto à ciência, e junto à filosofia, vem Allan Kardec. E nessa reunião, onde estava presente o Mestre Jesus, o Mestre diz o seguinte para Jan Hus:
Não serás portador de invenções novas. Não te deterás no problema de comodidade material à civilização. Nem receberás a mordomia do dinheiro ou da autoridade temporal. Mas deponho-te nas mãos a tarefa sublime de levantar corações e consciências. Vai, meu amigo, abrirás novos caminhos à sagrada aspiração das almas, descerrando a pesada cortina de sombras que vem absorvendo a mente humana. Na restauração da verdade, no entanto, não espere os louros do mundo, nem a compreensão dos teus contemporâneos. Prestemos atenção nessa frase. Meus enviados não nascem na terra para serem servidos, mas por atenderem às necessidades das criaturas. Não recebem palmas e homenagens, facilidades e vantagens. Minha paz os fortalece e levanta-os. Minha paz. Cada dia. Muitas vezes não conhecem senão a dificuldade, o obstáculo, o infortúnio, e não encontram outro refúgio além do deserto. Do deserto. É preciso, porém, erigir o santuário da fé e caminhar sem repouso, apesar de perseguições, pedradas, cruzes e lágrimas. Estava ele preparado? Estava ele preparado? Porque assim, os que Jesus toca à destra, realmente não é para ser servido, é para servir. E num planeta, numa constituição igual a nossa, né? Porque nós somos a contribuição em pequenas doses da psicosfera de todo um planeta. Onde a dor ainda campeia, onde a dificuldade ainda campeia. Ser uma voz de ideal de luz ainda incomoda. Todos aqueles que todos deixaram histórias de superação, de luta, de dor, dificuldades, particularmente muito de ler biografias, porque nas biografias a gente não fica só com o resultado final, não é verdade? Vê o resultado final, a gente vê, admira, né? Acha que maravilha, e vê também os louros, não é verdade? Mas na história das biografias, no silêncio das noites mal dormidas, das renúncias, das dificuldades, dos obstáculos criados muitas vezes por aqueles que estão no mesmo meio, infelizmente. Joana de Ângeles nos fala sobre ser pessoa ponte e pessoa parede. Pessoa ponte é aquela que, vendo o trabalho do bem, faz de tudo para viabilizar onde quer que seja. Pessoa parede é aquela que, vendo o trabalho do bem, cria obstáculos, cria dificuldades, cria condições e assim acabam atrapalhando e criando embaraços na obra do Senhor. Na obra do Senhor. E assim, em 1804, nasce em Lyon, Paris, Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec. Allan Kardec. Mas muito antes, o espírito Zéfiro, seu amigo, já dizia que ele
animou uma personalidade, né, nas Gálias, com o nome Allan Kardec, o sacerdote druida. Allan Kardec. E como é necessário para todos aqueles também que têm o ideal abrasando no seu coração, é morrer para o mundo, para renascer no seu ideal. O professor Rivaio encontrou de morrer para o mundo dentro de tudo aquilo que ele já havia construído. Pedagogo, educador, professor, com uma credibilidade social já muito grande, obras já celebrizadas, de resolvimento daquelas girantes que impressionou seus olhos, instigou a sua alma de pesquisador a ver que ali havia uma lei natural. Que lei natural era aquela? Que lei? Porque o que está acontecendo, não existe nada de registro no mundo que explique. Então, vamos mergulhar nisso. Vamos compreender o que acontece. Mas para isso, ele precisou tirar a sua identidade de professor Rivaio e trazer uma nova identidade, não se beneficiando mais do prestígio do que já havia construído, não se beneficiando mais de ninguém da sua história anterior, mas imerso em uma proposta dos céus que ele não compreendia inicialmente, mas imerso nessa proposta e auto-intitulando-se o nome do sacerdote druida das Gálias, conforme o Espírito Zéfiro, Allan Kardec, em uma de suas encarnações anteriores. E ele tinha algumas características fundamentais. Perspicácia. Né? Instigava. Quero compreender o que há fazendo associações, né? Lucidez. Lucidez era outra característica. Domínio das emoções. Quanto é importante um ideal ter domínio das emoções, porque às vezes as nossas questões internas, né, mal resolvidas, a gente quer muito, quer avançar muito, mas às vezes não resolvendo nossas questões internas, nossas emoções, nós mesmos criamos obstáculos para nós mesmos. E ele tinha domínio das emoções. E ali, naquele diálogo, em residências pioneiras, né, de famílias, família Baudin, os Rustem, e depois, mais tarde, fundando a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ele próprio era o presidente. Então, além de coordenar todas as informações das vozes dos céus, dos espíritos, não eram opiniões do codificador, não eram achismos do codificador, porque a doutrina espírita é dos espíritos para espíritos, que somos nós. Almas, né? Espíritos encarnados, mas dos espíritos para os espíritos. Então, coordenando tudo isso, a 25 de março de 1856, numa dessas reuniões, ele recebe uma informação importante na casa da família Baudin, que o próprio Espírito de Verdade, ali, o seu mentor, estava se revelando para ele. Então, percebendo naquele momento a magnitude de espíritos, mas envolvido nas primeiras obras, na obra básica do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, né? Em 18 de abril de 1857, que tem ali aquelas perguntas
sublimes, de uma perspicácia, de uma inteligência, porque quando a gente lê a pergunta, a gente pensa: que grandeza desse Espírito! Que grandeza! E continua em 15 de janeiro de 1861, no livro dos médiuns, porque através daqueles fenômenos da mediunidade precisava ter algo que regesse aquilo tudo, que orquestrasse, que identificasse, que conceituasse aquilo tudo. Pois muitas das manifestações eram meninas, eram mocinhas que estavam ali, animando na sua mediunidade aquelas revelações dos céus. Que dinâmica era aquela que existia, né? Quais os principais fundamentos das relações medianímicas? E ele nos trouxe o livro dos médiuns. E aí, não bastava isso. Enquanto editava a revista Espírita, que foi publicada em seus primeiros exemplares em janeiro de 1855, enquanto ele estava editando, ou seja, produzindo, elaborando, ele lança, querido, que é Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, foi o primeiro nome, que foi lançado em 29 de abril de 1864. Então estava já nas livrarias de Paris a obra Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que depois é feito um ajuste na nomenclatura. Mas com esta obra existiu algo que porque o Evangelho segundo o Espiritismo é realmente Jesus novamente. Tem as bases filosóficas, tem as bases científicas e agora necessitava de uma conduta moral para nortear todas essas informações da nossa alma. Então, em 9 de agosto de 1803, os espíritos aconselhando Allan Kardec sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo: ao te escolherem, os espíritos tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Porque vem reavivar o Evangelho de Jesus. Vem trazer Jesus em uma perspectiva que traz conceitos libertadores de espíritos imortais. Vem trazer Jesus como modelo e guia, norte, único, farol a nos iluminar. E quando estudamos, nos debruçamos, folheando o Evangelho segundo o Espiritismo, percebemos a construção do próprio livro, as bem-aventuranças, cantadas ao monte. Ele escolheu algumas das bem-aventuranças. Ele colocou passagens do próprio Evangelho. Os próprios evangelistas, ele transcreveu tal qual era e, de forma sublime, dando-lhe interpretações à luz agora do Espiritismo para essas passagens. E, além disso, ao final de cada capítulo, fundamentou com as vozes dos céus na instrução dos espíritos. Então temos, a partir de agora, uma viga mestra a nos nortear na codificação. Uma viga mestra. E continua em agosto de 1865 com o Céu e o Inferno e em junho de 1868 com a Gênese, completando a compilação que chamamos de Pentateuco kardeciano. E essa viga mestra do Evangelho de Jesus
sustenta o que hoje nos debruçamos nas nossas lidas, nas nossas atividades, né? Existência de Deus, vidas sucessivas e seus mecanismos, a lei de causa e efeito, da imortalidade da alma, pluralidade dos mundos habitados, leis que regem a natureza, propriedades e funções do perispírito. Todas essas informações, elas são sustentadas pela viga mestra de Jesus novamente, nos dando o código moral da sua excelente doutrina. Jesus, este psicoterapeuta por excelência, amigo por excelência, mestre por excelência, companheiro por excelência, acolhedor fraterno por excelência, nos presenteou com um discípulo fiel. Dentre os 12 daquela época, Kardec ressurge muito tempo depois, fazendo parte do Colégio Apostolar de Jesus, um discípulo fiel, orquestrado pela corte celestial de Jesus, o Espírito Santo, as vozes dos céus, nos trazendo em uma invasão organizada informações redentoras e sublimes para o alavancar deste orbe tão amado, tão querido, no cosmo, que tudo vige no cosmo, amor. Este orbe não pode ter proposta diferente que não seja a do amor, porque tudo é amor. Tudo é amor. E aqui estamos, nas nossas lidas, nas nossas casas espíritas, nas nossas tarefas, no ideal que abraçamos. Porque do ideal de Kardec, trazendo Jesus novamente, Kardec personificando a promessa. E eu vos enviarei um consolador. Esse ideal se desdobra em nossos ideais. Em nossos ideais. Porque uma alma que escolhe Jesus é uma alma que abriga um ideal no seu coração. E mesmo como exemplo de Mahatma Gandhi não era cristão, mas era uma alma idealista. Ele, não sendo cristão, fez várias referências a Jesus. E uma delas dizia: se queimassem todos os livros sacros da história da humanidade e restasse o Sermão da Montanha, nada se perderia. E aí a gente lembra, volta, outros idealistas, aí particularmente que abrasam o meu coração, né? Madre Teresa de Calcutá, que também incomodada, já pensou? Os idealistas, eles são pessoas incomodadas, inconformadas, né? Inquietas, não é verdade? Com o que está posto, ela assim fez. Precisava sair daquele sistema de estar acastelado, falando de um Jesus crucificado. Precisava transpor aquilo. Pessoas estavam morrendo à rua. Não tinham dignidade nem para morrer. A miséria campeava em toda parte. Como ficar acastelado falando de um Jesus crucificado? O meu Jesus, ele desceu da cruz. Ele está de encontro aonde há necessidade, gritos surdos de almas. Esse é o nosso Jesus. E assim ela fez. Quando a gente fala, por exemplo, de Martin Luther King Jr., um idealista, quando ele falou aquele discurso célebre no Memorial Washington, para muita gente.
e que ele dizia: eu tenho um sonho. E o sonho era de parar com as diferenças, gente. Pessoas sendo avaliadas por sua questão de pele, segregadas por sua questão de pele. Ele se incomodou e, como todo idealista, foi perseguido, foi encarcerado, sofreu a noite escura da alma, porque também tem isso. Se questionando, a alma questionando. Estou aqui, isto está posto, tenho anseio de algo novo. Como me lançar? O que fazer? Vai arder, vai queimar. Vou chorar, vou sofrer. Quem me sustentará? E aí o idealista, no íntimo de sua alma, lembrando Jesus, se transcende em fortaleza e se deixa ser usado, porque com o Filho do Homem não foi diferente. Que seria conosco? Diferente? Não foi diferente com ele. Ele que nada devia, não tinha contas a pagar. Nós temos, e já chegamos em nossa existência com contas a pagar, entretanto, amortecidas, olha que beleza. Amortecidas, com doses singelas. Porque o que nos é dado depende da estrutura dos nossos ombros para suportar esse fardo. Isso é o quê? Misericórdia. Olha que beleza. Que beleza isso. E assim abriga os idealistas. Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos, no capítulo intitulado Desafio do Ideal, ela traça o perfil do ideal, de todo aquele que abraça o ideal. Primeiro é a estrutura do sonho. Abrigar dentro do peito um sonho. Como dizia Luther King, eu tenho um sonho. Depois, a estrutura do programa. A gente tem um sonho. Mas para viabilizar esse sonho, o que é que eu preciso fazer? É necessário se estruturar? Sim. É necessário se capacitar, gente? É só ter um sonho, sair por aí, eu quero fazer isso. Eu preciso me capacitar. Eu preciso me qualificar. Vou ajustar o termo, capacitar não. Qualificar. Segundo a trilogia de Joana de Ângeles, né? Quando ela, naquela palestra inspirada, e Divaldo foi inspirado pela benfeitora, intitulada Novos Rumos do Espírito, para a trilogia espiritizar, qualificar e humanizar. Espiritizar. Estamos envolvidos no consolador prometido. Nós não podemos criar adendos, né? Não, atalhos, estruturas, somos espíritas, espiritistas, envolvidos em conceitos espíritas, que não precisam de uma ressignificação, porque já está posto. De uma grandeza e uma magnitude, então, espiritizar. Precisamos trazer e honrar essa trajetória magnânima do codificador e de todos aqueles que vieram antes. Qualificar nas nossas casas, né, gente? Eu quero harmonização. Eu quero fazer parte da harmonização. Mas se eu cantar aqui, vocês vão sair correndo, né? Vocês vão sair correndo, não vai. Então é necessário alguém qualificar. Portanto, vou aprender a cantar. Eu preciso então entrar numa escola para aprender a cantar para vocês. Não é assim esse qualificar? Basta só a boa vontade? Não. A gente precisa se criar aparelhagem para melhor servir. E humanizar. Humanizar é falar o óbvio, né, gente? Humanizar é a gente o tempo todo. Somos seres humanos, mas o tempo todo a gente precisa ficar lembrando um para o outro que a gente é humano. Que às vezes o lado primitivo vem com tanto arroubo que até a gente se esquece que a gente é ser humano. Mas a gente precisa
trazer a humanização. Como é que eu sou servidor de Jesus? Sem ter a humanidade do Mestre. Então eu preciso me esforçar. Porque não é o trabalhador pronto, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço. E a gente está se esforçando. A gente cai, a gente levanta. Às vezes a gente quer parar, aí vem um amigo, né? Por isso que é bom ter amigo de quem é amigo de Jesus, viu? Certifique-se isso. Aí vem um amigo e diz: não, eu vou com você, eu estou do seu lado. Bora lá, você não está sozinho, vamos juntos. Humanizar, olhar nos olhos, sentir com, deixar a sensibilidade falar. E aí, nesse processo, nós abrigamos um ideal, né? Que é a rede de amparo à gestação inesperada, que é um ideal em defesa da vida, porque é necessário falar o óbvio, né, gente? O óbvio precisa ser dito, é humanizar em defesa da vida. Então, dignificar a mulher que está gestando, que foi nosso templo um dia. E que hoje a gente vê tantas coisas estranhas e esquisitas, a gente dizendo o óbvio e pessoas criando obstáculos para o óbvio. Então a gente precisa dignificar a mulher, não é verdade? Então, criando esse ideal, o ideal abrasando os nossos corações, os nossos ideais, em particular, cada um com seu ideal, abrasando os nossos corações. E a terceira parte do ideal, além do programa estruturado, é se permitir viver a vigência do ideal. Porque, às vezes, as noites escuras foram tantas, as dificuldades foram tantas, que a gente se apega ao ideal, né? Acreditando que o ideal é nosso. Mas a gente precisa soltar. É necessário soltar, não é nosso. Nada é nosso, não somos donos desse corpo, somos usufrutuários desse corpo, não somos donos de cargos, de prestígio, dos lugares onde as pessoas nos colocam, porque acreditaram que temos credibilidade para isso. Mas nos colocam, mas não são nossos. Nada é nosso. Tudo é do Cristo. Quando laboramos em nome dele, é dele. A seara é dele. Somos instrumentos. Então, se permitir a vigência, viver a vigência do ideal. É desapegar. É entregar o ideal para o mundo. Porque nós vamos desencarnar. Nós semeamos muita coisa. Outros vão dar continuidade. E assim é. E assim é. Então, meus amigos, meus irmãos de ideal, lembremos do Cristo. Lembremos dessa promessa, que é uma promessa que hoje estamos vivendo. Estamos vivendo uma promessa de amor e luz. Sigamos com Jesus. Vamos nos permitir mergulhar no ideal, abrasador das nossas almas. Sentir Jesus, viver Jesus, que Jesus seja conhecido pelas nossas vidas. Vamos nos permitir isso. E que o Mestre Jesus, sublime Galileu, seja sempre o caminho por onde deve trilhar os nossos pés. Jesus conosco, meus irmãos. Muita paz.